Vamos adicionar uma atividade tipo quiz no Moodle. Atividade do tipo quiz é atividade questionário. Adicionar uma atividade ou recurso, clicar no botão questionário e adicionar. Como qualquer outra atividade do Moodle, temos sempre o nome e a descrição da atividade como início da configuração. A descrição não é obrigatória, mas pode ser adicionada com algumas informações sobre a avaliação. Temos aqui no campo duração o tempo em que o questionário estará aberto. Podemos configurar um tempo para ele abrir e um tempo para se encerrar, ou deixar aberto sem encerramento. Aqui é o limite de tempo em que o aluno poderá realizar essa prova. Digamos que colocaremos 2 horas. Essa é a função de quando esse tempo expirar. O que você quer que aconteça quando o limite de tempo expirar? As tentativas são enviadas automaticamente, você dá um período de carência para o aluno, ou ele tem que enviar antes desse tempo, senão ele perde a tentativa. Normalmente a gente deixa como enviadas automaticamente. Temos a configuração das notas. Aqui a gente pode configurar categorias de notas no Moodle. De padrão, a gente deixa não categorizado, mas podemos utilizar outros tipos de nota, como escalas, pontos, etc. Aqui podemos definir uma nota para aprovação, o número de tentativas que serão permitidas nesse questionário, podemos deixar ilimitado ou de 1 a 10, e como será o método de avaliação quando tivermos mais de uma tentativa. Como funciona? Se eu tenho 2 tentativas, eu considero a nota mais alta entre as duas. Eu faço uma média das duas, pego a primeira ou pego a última. Aqui na configuração de layout, nós vamos dizer que a gente quer uma nova página para cada pergunta ou todas as questões em uma única página. Você ter uma nova página para cada pergunta é importante para você salvar o progresso do aluno a cada questão que ele responde. O comportamento da questão, nós vamos dizer se a gente quer que as respostas se misturem entre as questões. Ou seja, a A, B, a C e a D nunca serão as mesmas. As respostas são sincronizadas. Em opções de revisão, eu coloco o que eu quero que o aluno veja durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde, enquanto ela estiver aberta, ou depois do fechamento do questionário. São configurações em que você pode colocar o que o seu aluno pode ver. Após a tentativa, você pode dizer que ele não pode ver a nota e nem as respostas corretas, muito menos quando estiver aberta. Essa informação ele só vai ver quando o questionário estiver fechado. Em aparência, a gente define se quer que as fotos dos usuários sejam mostradas, pequenas ou grandes, ou nenhuma. Apenas para a questão de layout. Em restrições extras das tentativas, a gente pode colocar uma senha necessária para fazer essa prova. Caso você tenha um local físico para receber seus alunos e só você saiba essa senha, você define aqui uma senha necessária para esse questionário ser aberto. Se não quiser utilizar, pode deixar em branco. Aqui em feedback geral, eu posso colocar comentários em cada tipo de limite de notas que o aluno atinge. Posso dizer para o aluno que atingiu 100%, parabéns. Posso definir um novo limite de notas para quem atingiu 50% ou 0% e assim por diante, quantos campos de feedback eu desejar. Configurações comuns de módulos é uma outra informação de configuração que é comum em quase todas as atividades Moodle. Que eu defino se essa minha atividade está aberta ou oculta. Posso definir o número de identificação do módulo para fins de integração e se a modalidade de grupos é grupos separados ou grupos visíveis ou nenhum grupo. Isso funciona para quem usa turmas, por exemplo, a turma A e a turma B não podem ver um ao outro, usamos grupos separados. Se não, grupos visíveis. Ou então nenhum grupo se você não trabalha com essa ferramenta. Aqui em restringir acesso, são as restrições de acesso que eu tenho para essa atividade ser liberada para o aluno. É outra configuração que está em todas as atividades dentro do Moodle. Aqui são as necessidades de conclusões que eu posso colocar para cada atividade. Posso colocar que ela só pode ser demonstrada se tiver a conclusão de uma outra atividade, se atingir uma nota, se atingir uma data, para o perfil de usuário ou um grupo de restrições, que seriam mais de uma restrição numa mesma configuração de curso.
Vou colocar, então, que essa minha atividade requer a conclusão de uma outra atividade que temos nesse mesmo curso. Por exemplo, uma tarefa deve ser marcada como concluída, senão essa atividade não será disponibilizada para o aluno. Conclusão de atividades no curso trabalha diretamente com essa restrição aqui de acesso. Então, eu defino aqui por que e como essa atividade será concluída. Essa atividade, eu posso não indicar a conclusão dela, eles podem marcar manualmente como concluída, aparecerá um checkbox no canto e o aluno marca, ó, concluído, ou quando algumas condições forem satisfeitas, que é a parte mais importante. As condições satisfeitas desta atividade podem ser ele visualizar apenas ela, ele precisa receber uma nota, ele precisa exigir a nota de aprovação ou todas as tentativas concluídas. Ou então, eu preciso chegar até uma data limite para essa conclusão. Vou deixar nessa configuração apenas que ele precisa receber uma nota. Marcadores é só apenas se você deseja trabalhar com tags, que você pode inserir. E competências também é se você trabalha com competências dentro do curso, que é, por exemplo, ao terminar esta atividade e eu tiver uma competência X, pode acontecer o quê? Uma revisão, uma evidência ou concluir essa competência. Vou salvar para continuarmos. Nesta próxima tela, você pode ver que a gente criou a atividade de questionário, mas agora precisamos inserir perguntas. Então, a gente vem em editar questionário. Essa será a minha tela, onde eu colocarei as questões deste questionário. Clicando no botão adicionar, eu posso criar uma nova questão, posso criar uma questão do meu banco de questões, caso eu tenha, ou uma questão aleatória do meu banco de questões, que falaremos mais tarde. Começaremos adicionando uma questão simples. Aqui estão listados os tipos de questões que o Moodle suporta. A múltipla escolha é a mais utilizada. Aqui começo eu a minha configuração de uma questão. Podemos definir categorias, se essa questão é apenas para esse treinamento ou se ela é a nível de sistema, sendo utilizada em qualquer curso do Moodle. Vamos deixar apenas para esse treinamento. Aqui eu coloco o nome da minha questão, questão 1, e aqui eu coloco o enunciado da minha questão. Seguindo abaixo, eu posso ter um feedback geral para essa questão, que receberão para todos os alunos, independente de quem atingiu a nota ou não. Posso definir se eu quero múltipla escolha ou apenas uma resposta, se eu quero misturar as opções de resposta e como eu quero tratá-las. A, B, C, 1, 2, 3 ou sem numeração. Aqui cada box cinza será uma das minhas respostas. Coloco a primeira escolha e essa é a minha resposta correta, certo? Defino aqui que a nota dela, então, leva 100%. Nesta área de feedback, eu posso colocar um feedback específico para esta resposta. Ou então deixar em branco, caso eu não queira informar nada ao aluno. A minha segunda escolha, como ela está incorreta, eu continuo com nenhum. E não quero dizer nenhum feedback. A minha terceira escolha também está incorreta, não preciso colocar nenhuma nota. Como eu quero só 3 escolhas, eu deixo as demais em branco. Não são obrigatórias e não aparecerão no questionário. Caso eu tenha mais escolhas além das 5 padrões, eu posso colocar aqui espaços em branco para mais 3 escolhas. Na configuração de feedback combinado desta questão, eu posso definir o que aparecerá para o aluno para cada resposta correta, para qualquer resposta parcialmente correta ou para qualquer resposta incorreta. Caso eu tenha múltiplas tentativas e queira atingir penalidades para cada tentativa incorreta, eu defino aqui quanto devo tirar do aluno se ele errar a resposta. Vou salvar para vermos. Aqui agora eu tenho a minha questão no meu questionário. Pelo caminho de pão eu posso retornar a minha avaliação e tentar responder o questionário como administrador só para vocês verificarem como ficou a nossa configuração. E ainda pelo caminho de pão posso retornar ao nosso treinamento e ver aqui a avaliação que nós criamos. Veja que ela está aqui restrita pela configuração que colocamos de conclusão e ela só aparecerá se essa atividade tarefa acima estiver marcada como concluída.